Bom dia, nono ano. Gráfico da função quadrática, continuação da matéria, tá? Eu vou passar depois dos exercícios que se eu não me engano, acho que eu esqueci de deixar para vocês, tá? Eu vou passar aqui a listinha de exercícios para vocês. Estudamos situações envolvendo funções afim, que são do tipo f de x igual a x mais b, com os coeficientes a e b reais. Agora vamos estudar situações envolvendo funções do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e o a diferente de zero. Esse tipo de função recebe o nome de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ou simplesmente a função do segundo grau. Tá? Observe uma situação em que pode ser representada por meio de uma função quadrática. A horta de certo colégio é uma região retangular, de medidas 6 e 4 metros. Para aumentar a produção de verduras e legumes, a direção do colégio pretende ampliar a horta em X metros. Portanto, o comprimento, tanto no comprimento quanto na largura. A área da nova região destinada à horta depende do valor de x, ou seja, ela está em função de x. Se indicarmos essa área por f de x, podemos escrever a seguinte fórmula. F de x é igual a x mais 6 vezes 4 mais x. F de x é igual a 24 mais 6x mais 4x mais x ao quadrado. F de x é igual a x ao quadrado mais 10x mais 24. Esse é um exemplo de função quadrática. Atenção! Em f de x igual a x ao quadrado mais 10x mais 24, temos que o a é igual a 1, o b é igual a 10 e o c é igual a 24. Por exemplo, para ampliar a região da horta em 2 metros, tanto no comprimento quanto na largura, ou seja, para x igual a 2, temos 2 ao quadrado mais 10 vezes 2 mais 24, 4 mais 20 mais 24 igual a 48. Portanto, nesse caso, a área da nova região medirá 48 metros quadrados. Atenção! Em uma função quadrática, a variável x pode assumir qualquer valor real. Tá? Nossos quadrinhos para as nossas perguntas. Em uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau, é uma função cuja lei é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são os coeficientes reais e a tem que ser diferente de zero. A seguir são apresentadas as leis de outras funções quadráticas. G de x, menos x ao quadrado mais 2x mais 3, com a menos 1, b2 e c3. H de x, 2x ao quadrado mais raiz de 3x, a2, b raiz de 3 e o c a 0. M de x, x ao quadrado mais 2 terços. O a é 1, o b é 0 e o c é 2 terços. As funções cujas leis estão apresentadas a seguir não são quadráticas. F de x igual a x ao cubo não é quadrado, então está fora. G de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Esse daqui também tira a raiz, tira o dor daqui. Tá? H de x é igual a 2 elevado a x. Tá? Quando a letra está no expoente, a gente passa a ter uma exponencial. Aqui ele vem explicando, não é a função quadrática porque há um termo em que a variável x está elevada ao expoente 3. Não é uma função quadrática, pois x ao quadrado mais x mais 1 está elevado ao expoente meio. Tá? Lembrando lá das propriedades dos radicais, se você
transformar a raiz em uma potência, né, com expoente fracionário, tá? Aí vai ficar aqui, ó. E h de x 2 elevado a x não é uma função quadrática, pois a variável x está no expoente. Tá? Gráfico de uma função quadrática. Estudamos anteriormente que o gráfico de uma função afim é uma reta. Agora vamos estudar o gráfico de uma função quadrática, que é uma curva chamada parábola. Tá? Então aqui, ó, o gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. Para esboçar o gráfico de uma função quadrática, atribuímos valores para x. Calculamos os valores correspondentes de y e obtemos pares ordenados x e y, que indicamos no plano cartesiano. A curva que passa por esses pontos é uma parábola. Observe o exemplo do gráfico da função dada por y igual y e f de x, tá? G de x, h de x, é tudo a mesma coisa, tá? Então, x ao quadrado menos 2x menos 2. Vamos ver aqui, ó. Atenção, como x pode assumir qualquer valor real, podemos obter infinitos pares ordenados, tá? Então, vão ser dados valores para x. Quem vai dar os valores de x? São vocês, tá? Os valores de x, quem escolhe é quem está resolvendo a função. Então, aqui, o livro deu menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Tá? É necessário isso? Não. Geralmente, tá, a gente pega esses aqui, ó. Esses 5 valores aqui, tá? Na maioria das vezes, já nos dá esse desenho aqui, tá? Não é necessário pegar outros valores. Vamos lá. Então, eu coloquei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou pegar esses valores aqui e vou substituir aqui, ó. Isso aqui são valores de x, reparem. Tá? X. Onde tiver x, eu coloco o valor. Igual ele botou aqui, ó. Menos 2, menos 2. Tá? Ó, esse menos 2 está aqui. Aqui, ó. Esse 2, menos 2 está aqui. Tá ok? Então, ele só trocou quem? Esse aqui e esse aqui. Então, ó, menos 2, menos 2. E achou o quê? Menos 2 no x, que ele já deu aqui, e calculou o y, que é 6. Depois ele vai marcar o ponto, ó, menos 2 e 6. Aqui, ó, menos 2 no x e 6 no y. Tá? O cruzamento dos dois tracejados aqui, tá? Que é uma reta imaginária, tá? Por isso que é tracejado, tá? Você marca o pontinho ali. Depois, menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Tá aqui, ó. Aí marca um pontinho. Depois, 0 e menos 2. 0 e menos 2 aqui, ó. Então, ó, se eu tenho 0 no x, o ponto vai ficar em cima do y. Se eu tenho 0 no y, o ponto fica em cima do x. Tá? Se tiver 0 nos dois, o ponto fica aqui no meio. Tá? Que é o ponto 0, 0. Então, 1 e menos 3, está aqui, ó. 1 e menos 3, está aqui, ó. Desceu. Depois, 2 e menos 2. 2 e menos 2, está aqui, ó. Começou a subir de novo. Ela vem daqui de cima, desce, bate aqui e vai subir. Tá? Então, vocês vão fazer esses pontos, calcular e vai montar o plano cartesiano. Lembrando que esses espaços do 0 para o 1, do 1 para o 2,
tem que ter a mesma medida, não pode ser maior e nem menor, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto no y para cima como no y para baixo, tá? Tem que ter o mesmo valor, por isso que aqui ele usa o quadriculado, porque essas distâncias aqui, elas são iguais, tá? São todas iguais. Então nós temos aqui, ó, vértice da parábola, esse pontinho aqui é onde divide a parábola no meio, metade para um lado e metade para o outro. Note que a parábola tem simetria axial e o eixo de simetria cruza a parábola em um ponto chamado vértice da parábola, que no caso da função, tá, tem coordenadas 1 e menos 3. Podemos perceber também que o coeficiente A é positivo, tá? E a concavidade, né, a abertura da parábola é voltada para cima. Caso x possa assumir, como x pode assumir qualquer valor real, podemos obter infinitos pares ordenados. Desse modo, existem infinitos pontos entre os já indicados no plano cartesiano. Interligando todos esses pontos, obtemos o gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 2. Agora observe outro exemplo, tá? Aqui, ó, o x aqui, ó, ele é negativo. Vai fazer a mesma coisa, dá valores para x, faz a conta e acha o valor de y, tá? E forma um par ordenado. Tá? Ele achou aqui, ó, menos 4 menos 5, menos 4 e menos 5. Menos 3 e 0. Menos 3 e 0 aqui em cima. Menos 2 e 3. Menos 2 e 3 aqui. Menos 1 e 4. Menos 1 e 4. 0 e 3. 0 e 3 está aqui. Depois 1 e 0. 1 no x e 0 no y. Então fica aqui, ó, em cima do x. Tá? E 2 e menos 5. 2 e menos 5 aqui embaixo. Então essa parábola aqui, ela vem para baixo. Por quê? Ele vai falar aqui embaixo. Note que no caso da função dada, o coeficiente A é negativo. E a concavidade da parábola é voltada para baixo. Toda vez que isso aqui for negativo, a sua parábola ela tem concavidade voltada para baixo, tá? O gráfico de uma função quadrática é uma curva chamada parábola. A parábola tem um eixo de simetria que a cruza em um ponto chamado vértice da parábola, cujas coordenadas são v, x de v e y de v. Na função dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, se o coeficiente de a é positivo, a maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Tá? A abertura dela aqui, ó, é voltada para cima. O coeficiente a é negativo, a menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Tá? Então, é uma forma de não errar na hora de fazer o gráfico. Tá? Primeira coisa que vocês têm que ver, o sinal da função. Tá? É positivo, voltada para cima. É negativo, voltada para baixo. Tá? Que na hora de fazer o gráfico, que vai construir, se você tem um sinal positivo e o seu gráfico está saindo assim, porque você está errando a conta. Tá? Se o teu sinal é negativo e o seu gráfico sai assim, você está errando a conta. Então é só observar para não errar. Tá? Vou passar depois a lista de exercícios para vocês.